Olá, tudo bem? A aula dessa semana vai ser uma retomada sobre o uso dos numerais e também sobre o uso do dicionário. Nós vamos ver o que significam aquelas pequenas siglazinhas ao lado das palavras em um dicionário, tranquilo? Vamos então a um texto bastante interessante que fala sobre as medicações antigamente. Como fazíamos sem remédios, né? Em 1826, uma tia de Dom Pedro I estava com uma terrível dor no ouvido esquerdo. Muito afeiçoado a ela, o imperador decidiu que ele mesmo trataria da velha, deitando-lhe as bichas. Eita, olha essa expressão aí. Essa expressão ela é tipicamente portuguesa, né? Porque bicha em Portugal quer dizer algum tipo de organismo que tem a forma de verme, né? Não são, né, apenas os vermes propriamente ditos, mas são bichos que têm mais ou menos os mesmos formatos de verme, entende? Então, vamos agora ao outro parágrafo que vai explicar como é que se usava isso antes. Embora você tenha pensado em algo diferente, o que Dom Pedro quis dizer é que ele ficaria responsável por aplicar sanguessugas sobre uma veia de sua tia. Sanguessugas são então organismos escurinhos que se colocavam para chupar o sangue das pessoas. Isso mesmo, sanguessugas, aqueles bichinhos nojentos que já não têm serventia alguma para a medicina. Na época, acreditava-se que sangue impuro era responsável pela maioria das doenças e que retirá-lo purificaria o corpo. A veia escolhida para o serviço não era um consenso. Alguns médicos preferiam as do pescoço, outros as da perna e outros ainda as do braço. Depois de selecionar a veia, bastava fazer um corte no local e colocar as bichinhas para sugar. O costume perdurou durante séculos na Europa e nas Américas e era respeitadíssimo como procedimento médico. Tanto que, em 1500, o historiador francês André Thever escreveu que esse procedimento deixava os enfermos tão sãos e perfeitos como se nunca tivessem ficado doentes. Sanguessugas eram trazidas da Europa para o Brasil e sua venda era anunciada nos jornais. Chegaram hoje 3.000 bichas de Portugal, ou vendemos e aplicamos bichas, eram manchetes comuns no Brasil colônia. Os barbeiros eram os principais aplicadores. Alguns se especializavam no assunto, tornando-se sangradores profissionais. A coisa era tão séria que, em 1836, um levantamento sobre profissões mostrou que o Brasil tinha 7 sangradores contra apenas um dentista. Além das sanguessugas, outras intervenções médicas comuns até os anos 1900 eram a purga e o sinapismo. O que é purga? Né? Purgar é como se fosse um remédio para nós irmos ao banheiro, fazer o número 2, defecar, fazer cocô. E o sinapismo é uma pasta feita com mostarda em pó, que era aplicada quando algo estava ardido, quando algo estava, né, queimado, uma coisa assim. É claro que as intenções dos médicos da época eram as melhores possíveis, e esses tratamentos que parecem super atrasados hoje em dia eram vistos como modernidade pura até o século XIX. Diversas plantas e até excrementos de animais foram usados até chegarmos às drogas sintéticas de hoje. Sintético quer dizer o quê? Algo criado em laboratório, ou seja, algo artificial. Aí temos aqui, sempre em algum texto mais culto ou mais científico, nós temos aquelas informações sobre ele. Começa pelo sobrenome em letra maiúscula, em caixa alta, aí vem o nome da, nesse caso aqui, autora, e o título do texto ou do livro. E aí temos informações sobre quando ele foi lançado, quando ele, né, de quando é, e a página em que
foi retirado esse trecho, né? De onde foi retirado esse trecho. Observando o título do texto acima, você diria que ele trata de qual assunto? Da área da medicina, né? O texto tem quantos parágrafos? Então vamos contar ali. Um, dois, um parágrafo grandão, o segundo. Terceiro grande mais menor que o segundo. Quarto, quinto. 5 parágrafos. Observe a frase a seguir retirada do texto. O costume perdurou durante séculos na Europa e nas Américas. O numeral destacado refere-se a períodos de século, é um numeral coletivo, aquele que indica uma certa quantidade de alguma coisa, uma quantidade fixa de algo. Né? Século, então, significa um conjunto de 100 anos. Observe este outro fragmento do texto. Chegaram hoje 3.000 bichas de Portugal. Esse 3.000 indica o quê? Quantidade, ordem, multiplicação ou divisão? Quantidade, né? Então é um número cardinal, é um numeral cardinal. Qual é a autora do texto, a editora e o ano da publicação? Tá ali, ó, Bárbara Soalheiro, editora Panda Books e a publicação 2006. Observe agora as palavras destacadas no texto e procure o significado que melhor se encaixa no texto e anote. Vamos fazer uma coisa, vamos assim, a dica de vida. Quando vocês encontrarem, por exemplo, a palavra sãos e barbeiros, como é que nós procuramos um substantivo e um adjetivo no dicionário? Procuramos ele no singular e preferencialmente no masculino. Essas são as formas em que substantivos e adjetivos se encontram lá no dicionário. Faça também uma pesquisa dizendo quem foi Dom Pedro I. Dica: Dom Pedro I foi o que proclamou a independência do Brasil e foi o nosso primeiro governante do país independente. Agora vamos assim, o que é verbete? Verbete é cada palavra dentro do dicionário. E as palavras, quando elas estão no dicionário, elas têm assim, ó, tem um códigozinho ao lado delas, que eu estou aqui, ó, destacando para vocês, tá vendo? Códigozinho ali que eu estou destacando. SM. O que é SM? Substantivo masculino. Às vezes, alguns dicionários trazem a origem dessa palavra. Que nem aqui, ó, terremoto. Vem do latim é terraemoto, né? Tremor de terra, isso em latim. E aí, depois nós temos vários números. Para algumas palavras tem apenas 2, 3, outras tem 10 números. O que são cada um desses números? É um sentido que essa palavra aqui carrega. Cada sentido, cada número aqui se chama acepção. Acepção com C e cedilha. Acepção. Acepção, então, é cada sentido que uma palavra possui dentro do dicionário. Tranquilo? Por exemplo, a palavra terremoto aqui, ela tem o quê? 3 acepções, 3 sentidos, né? Sendo que esses sentidos sempre vão ter o quê? Algum tipo de vínculo, algum tipo de ligação entre eles, tranquilo? Observe as acepções que pode ter a palavra dormir. Ó, dormir, verbo. Tem esse Vzinho do lado, é verbo. Alguns dicionários trazem como é que nós conjugamos esse verbo, né? Quando tu conjuga um verbo, tu fala eu durmo, tu dormes, ele dorme. Então, alguns verbos possuem formas um pouco diferenciadas de conjugação, né? Então, às vezes vai ter uma informação, assim, por exemplo, né? A conjugação do número 28 dentro desse dicionário, porque ele vai separar os verbos em grupos de conjugações, né, em que certos verbos têm ou eles têm o mesmo comportamento. Então, ó, a palavra dormir, por exemplo, já tem 5 acepções. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sentidos, né, distintos, mas que possuem algum tipo de ligação entre eles. O 1 é sempre o quê? Aquele sentido padrão da palavra, aquele primeiro sentido que essa palavra carrega quando ela nasce, né? Descansar em estado de sono, adormecer. E alguns dicionários têm essa setinha aqui invertida. Isso quer dizer que é o antônimo dessa palavra aqui, ou seja, o contrário dela. Antônimos são o quê? Palavras que possuem sentido contrário. Qual é
Qual é o antônimo de dormir? Acordar. Aí, 2, perder a sensibilidade de partes do corpo, adormecer. 3, aí fig. Fig quer dizer o quê? Sentido figurado, é quando tu amplia o sentido da palavra. Ó, existir, mas não se manifestar. Ó, no peito, a saudade dorme. Esse dorme ele tem um sentido diferente da primeira acepção. Estão vendo? Mas tem algum tipo de relação com ele. Quantos significados aparecem para a palavra dormir? 5. Sabendo que as palavras da língua portuguesa podem pertencer a 10 classes gramaticais diferentes, estão todas aqui: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e artigo. O que significa o V depois da palavra dormir nesse verbete? Verbo. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado e quaisquer dúvidas, mandem-nos mensagens. Beijos!